A Frente Parlamentar da Agropecuária promove agora uma coletiva de imprensa para comentar o novo Plano Safra para 2025 e 2026. Vamos ouvir parte desta coletiva. Agora quem fala é o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Caiu 5,41, passando de 107,3 bilhões para 101,5 bilhões, evidenciando maior cautela em investimentos de longo prazo pelos produtores, ou seja, com os juros anunciados e com o montante anunciado, principalmente dos investimentos, a gente não vai ver produtor indo atrás de crédito para investimentos. Então, tem um esvaziamento muito claro em tudo isso. Além disso, a taxa Selic em 15% aumentou significativamente os custos de equalização de juros pelo Tesouro Nacional, e isso, obviamente, que pressiona o orçamento destinado à subvenção e deixa o setor vulnerável e instável. A carga tributária sobre o setor agropecuário é uma realidade que a gente não aguenta mais, né? O agro brasileiro não suporta mais uma das maiores cargas tributárias do mundo sobre os insumos, sobre os equipamentos e sobre as operações, e as renúncias fiscais são, obviamente, essenciais para a gente manter minimamente a competitividade global do setor agropecuário. Ao lado de tudo isso que eu estou falando para vocês, tem as últimas iniciativas do governo que são extremamente prejudiciais ao agro, como, por exemplo, a tributação das LCAs, das LCIs e o impacto negativo no crédito. A tributação das LCAs, né, que são as letras de crédito do agronegócio, que são previstas na medida provisória 1303 de 25, impacta negativamente instrumentos essenciais ao crédito rural. Em abril de 25, as LCAs acumulavam estoque de 560 bilhões de reais, financiando até 43% do crédito rural na safra 23-24. 43% do financiamento da safra. Essa tributação compromete a competitividade, a segurança financeira dos produtores rurais e, obviamente, faz com que os investidores fujam de um título tributado, ou seja, um título que passa a sofrer tributação, algo que era isento. A exigência de aplicação dos recursos captados com letras de crédito do agronegócio deve aumentar de 50% para 60%, significa que os bancos vão ter que redirecionar uma parcela maior do que arrecadam em LCAs para o financiamento de crédito. A mudança pode injetar cerca de 64 bilhões de reais adicionais ao setor, sem gerar custos diretos ao Tesouro Nacional. Os dados oficiais também mostram uma mudança crítica na contratação de crédito rural entre as safras 23-24 e 24-25. As LCAs com equalização tiveram uma queda expressiva, reduzindo-se de 11 bi para apenas 1 bilhão, representando uma diminuição de aproximadamente 91%. Em contraste, houve um crescimento significativo dos recursos livres com equalização, que passaram de 15,2 bilhões para 46,6 bilhões, uma expansão superior a 200%. E esses números deixam claro, evidenciam como alterações regulatórias e tributárias podem impactar profundamente o crédito rural, comprometendo a estabilidade, a previsibilidade e a competitividade essenciais para o setor agropecuário. A contribuição do agronegócio para a economia nacional, a gente não precisa nem ficar repetindo isso para vocês, mas é fundamental para o superávit comercial do país, garante a segurança alimentar, a geração de emprego e de renda, e a renúncia fiscal compensa custos elevados e assegura a continuidade produtiva e a liderança brasileira no mercado global de alimentos e de energia, que não se fala mais em produção agropecuária, só sobre alimentos. As propostas concretas da nossa frente parlamentar, da Frente Parlamentar da Agropecuária e do setor, para a redução dos gastos públicos. A FPA apresentou diversas emendas à medida provisória 1303/25, visando a redução de gastos governamentais, incluindo transferência da gestão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ao Ministério da Agricultura, para evitar duplicidades administrativas e custos desnecessários. Redução do número de ministérios de 31 para 19, gerando economia e eficiência operacional. Fim dos supersalários e uso transparente das verbas públicas, impedindo que verbas indenizatórias ultrapassem o teto constitucional. E a reestruturação dos imóveis públicos para reduzir despesas com aluguéis e obter receitas adicionais. Além disso, fizemos propostas também para preservar o crédito rural e a inflação e conter a inflação nos alimentos, como, por exemplo, a prorrogação da alíquota zero de IOF câmbio até 2030 para receitas de exportação e remessas relacionadas à importação de insumos agropecuários, garantindo a previsibilidade cambial. A garantia de segurança jurídica das operações de crédito rural, especialmente nas operações de risco sacado, protegendo cadeias produtivas essenciais,
e a manutenção da isenção tributária sobre os itens da cesta básica, protegendo consumidores finais e evitando, obviamente, o aumento de inflação e de custos de alimentos. Para que eu possa concluir, que os nossos colegas possam ter o direito à fala aqui, o ministro Fávaro, em um dos pontos da sua fala, falou que não, disse que não entende o motivo dos juros altos. O motivo dos juros altos está extremamente explícito nas últimas atas do Copom, que recentemente a elevação da taxa Selic para 15%, o maior patamar desde 2006, foi justificada pelo Copom com base em quatro fatores: inflação persistente, atividade econômica resiliente, expectativas desancoradas e, especialmente, o descontrole fiscal. A ata do Copom destacou explicitamente que o aumento dos gastos públicos acima do teto, sem cortes correspondentes, interfere nos preços de ativos e exige uma política monetária mais restritiva. Além disso, o governo já precisou acionar mecanismo de contenção orçamentária, como o congelamento de 31,3 bilhões em despesas discricionárias para cumprir o teto de gastos de 2,2 trilhões estabelecidos no orçamento de 25. Isso demonstra que, ao mesmo tempo que ele eleva os impostos sobre o crédito rural e tributa as LCAs, o governo ultrapassa os limites estabelecidos legalmente, alimentando o círculo vicioso entre descontrole fiscal, juros altos e elevação dos custos de produção. A cadeia é clara: sem cortes efetivos de gastos e com desequilíbrio fiscal, a política monetária se endurece, o crédito encarece, a produção sofre e o preço dos alimentos sobe, penalizando tanto o produtor quanto o consumidor. A solução passa por mudanças estruturais, controle rigoroso das despesas públicas e respeito do arcabouço fiscal, para que as políticas de apoio ao agro sejam eficazes e sustentáveis. A irresponsabilidade fiscal do governo vai elevar o custo do produtor rural em mais de 58 bilhões de reais em juros. Esse é o recorde que o governo federal está oferecendo. Muito obrigado. Passo a palavra, em primeiro lugar, ao deputado Arnaldo Jardim. Agora, Pedro Lupion e a Frente Parlamentar do Agronegócio comentando este Plano Safra 2025-2026, segundo o governo, o maior da história, mas muito questionado por conta do reajuste abaixo da inflação de um ano para o outro. Durante a coletiva, o ministro Carlos Fávaro falou sobre essas taxas de juros, sobre como o governo conseguiu readequar este plano para, mesmo assim, por conta de um aumento de 4,5 pontos na Selic, os repasses ao produtor não fossem tão grandes. Então, nós, justamente neste ponto, temos o questionamento de Pedro Lupion sobre uma fala de Carlos Fávaro, indicando que não sabia o motivo destes juros em 15%, apontando novamente o deputado Pedro Lupion este risco fiscal brasileiro. Vamos continuar acompanhando a coletiva da Frente Parlamentar da Agropecuária sobre o Plano Safra 25-26. Numa prateleira assim, para ficar um pouco mais de olho. Qual o tamanho do risco do mercado se investir no agro neste momento? E quando se coloca o agro assim para olhar um olhar diferente dentro do mercado financeiro, pensando o seguinte: será que é o melhor investimento? Com a taxação da LCA, quanto que isso vai custar? Será que o investidor vai optar por esta CPR que tem lastro aqui atrás, ou ele vai buscar outra segurança no mercado? O agro dá essa garantia toda? Será que o agro vai conseguir pagar um juro de 13,5%? E esse 13,5% é um juro aqui do Plano Safra, que é o maior juro, pelo menos dos anos que eu estou na política, talvez até dos anos que estava seu pai, Pedro. Na política, acho que é o maior juro talvez deste século, né? No crédito agrícola. Não consegue pagar. Agora, se buscar no mercado, é um juro maior ainda, né? O que a gente está olhando para dentro, assim, o que a gente tem percebido? Aumento de custo de produção. O aumento de custo de produção é a inflação. Não adianta, ninguém é inocente nisso aqui. E a inflação,
ela vai fazer o governo aumentar mais juros. Aparentemente é isso. E quem vai pagar essa conta toda? É o produtor e o consumidor. Não tem diferença nenhuma. É o consumidor e o produtor. E nessa fuga de capitais para o setor agropecuário, nesses juros altos como está, há toda uma insegurança no crédito, e essa insegurança no crédito vai aumentar ainda mais o custo de produção. E alinhado a uma redução do valor das commodities, principalmente soja e milho, que caíram significativamente nas últimas semanas, e não cai lá na gôndola do supermercado, porque no meio disso tem um custo que não impacta lá no bolso do produtor, é o custo do diesel, do imposto, dos insumos, do caminhão, do transporte, do navio, e vai embora, né? Então, este custo, que é a maior parte do custo do alimento que chega na mesa do cidadão brasileiro, ele não tem redução. Mas o produtor ele vai passar por dificuldade, porque o produto dele não vale mais o que valia 1 ano atrás, há 3 anos atrás. Hoje a commodity de soja, milho, está metade do preço do que estava há 4 anos atrás. Metade do preço. Esta metade do preço, o custo está o dobro do que era há 4 anos atrás. Como é que isso cabe? Vai sim, vai abrir mais recuperação judicial, vai ter mais quebra, não tem dinheiro para seguro rural, o risco climático ele é iminente, especialmente aqui no sul do país, no meu estado, no estado do Pedro Lupion, que é o Paraná, no estado do Alceu Moreira, que é o Rio Grande do Sul, tá sofrendo mais uma catástrofe climática. E como é que se segura tudo isso se nós não tivermos um governo alinhado com a garantia da segurança alimentar, produção de alimentos? Essa é a nossa maior preocupação, Pedro e amigos, é o custo de produção e o risco de crédito com fuga de capitais. Obrigado, Sérgio. Eu consulto se o deputado Alceu está disponível. Esses os destaques da coletiva de imprensa da Frente Parlamentar do Agronegócio comentando este Plano Safra anunciado para 2025-2026. Carlos Fávaro fala em garantia de uma super safra. Hoje mais cedo nós conversávamos com o especialista Gabriel Boente, e ele dizia que as perspectivas, tanto climáticas quanto da produção que se avizinha, principalmente da segunda safra de milho, realmente indicam para mais uma super safra no Brasil.